Olá, boa noite, galera, ou bom dia, ou boa tarde, não sei quando vocês estarão vendo essa aula. Meu nome é Sérgio Gonzaga, eu sou aluno de Engenharia Química da Federal e esse ano sou um dos coordenadores da equipe de Física, junto com Anderson, Elisandro e Rayane. Hoje eu vou trazer para vocês uma pequena videoaula a respeito do conteúdo de hidrostática, na verdade uma revisão, já que vocês já tiveram esse conteúdo. Então, de antemão, gostaria de pedir desculpas caso apareça algum áudio, algum barulho na gravação da aula. Eu estou em casa e minha vizinhança é um tanto barulhenta. E pedir que, caso vocês não tenham visto o assunto de hidrostática ainda, não tenham visto a aula, que deem uma olhada primeiro na aula, no material lá produzido, pois a aula de hoje é apenas aula de revisão e tem um material muito bacana lá que o professor Tiago fez para vocês. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma revisão a respeito dos principais conceitos de hidrostática e de alguns princípios e teoremas importantes que a gente vai encontrar nas questões a respeito de hidrostática. Eu pretendo dividir essa aula em duas partes. Na primeira aula eu vou trazer só uma revisão dos conceitos teóricos e na segunda parte eu quero apresentar algumas questões de vestibulares importantes e do Enem. Aí na aula de hoje a gente vai ver conceitos de massa específica, pressão, vamos ver o teorema de Stevens, vai ver o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. Bem, no estudo da hidrostática, uma das primeiras propriedades que a gente precisa estudar é a massa específica. A massa específica é uma propriedade, como o próprio nome diz, específica, que determina a quantidade de matéria que cada objeto possui, servindo para identificar as substâncias em um determinado volume. A massa específica é uma propriedade específica para cada material. Ela vai ter um valor específico e a gente utiliza para identificar alguns compostos. Como eu já disse, está no enunciado, a massa específica ela vai relacionar a quantidade de matéria que um objeto possui com o seu volume. Então, a massa específica vai ser a massa dividida pelo volume. Eu coloquei a massa específica representada pela letra grega μ, mas vocês podem encontrar pela letra grega ρ também. No SI, a unidade de medida de massa específica é kg por metro cúbico, mas comumente a gente pode encontrar essa propriedade em grama por centímetro cúbico. Aí se a gente quiser converter de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, a gente multiplica por 1000, e quando queremos converter de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, dividimos por 1000. Só gostaria de lembrar também que grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que grama por ml, tá certo? Uma coisa importante de lembrar é a diferença de massa específica e densidade. A massa específica ela está relacionada a um objeto homogêneo, isso é, ele tem toda a massa dele distribuída igualmente ao longo do corpo, e um objeto maciço, isso é, não tem espaços vazios dentro dele. Já a densidade, ela leva em consideração tanto a massa do corpo, aquele corpo, quanto o espaço vazio que ele possui. Portanto, se um objeto ele é maciço, ele é homogêneo, a massa específica vai ser igual à densidade. Mas, caso haja espaços vazios dentro desse corpo, a massa específica vai ser maior que a densidade. Vocês provavelmente não vão precisar se preocupar com isso, pois na hidrostática a gente vai trabalhar geralmente com corpos homogêneos e maciços. Mas caso surja alguma pegadinha, vocês já vão ter essa definição na cabeça. Outra coisa importante é a definição de pressão. Desde do ensino médio, para quem já acabou, a gente sempre está sempre acostumado com a definição de pressão. Pressão é o quê? É a força exercida dividido pela área de aplicação dessa força. Eu trouxe até uma charge aqui para ilustrar bem a definição de pressão. Nela temos dois rapazes que estão passando por uma dificuldade, mas de maneira diferente. O primeiro, ele está em pé, e o segundo, ele está deitado. O primeiro que está em pé, o que está acontecendo? Todo o peso do corpo dele está localizado na região do contato dos pés com a areia movediça.
Como a região de contato dos pés dele com a areia movediça é pequena, a pressão do peso dele sobre a areia movediça é muito grande, aí ele está afundando. Já o segundo, que foi um pouco mais esperto, esse aqui provavelmente foi aluno do portal e estudou física, ele se deitou para fazer o quê? Para diminuir a pressão sobre a areia, entre aspas, espalhar o peso do corpo dele sobre a areia e diminuir a pressão. Eu trouxe uma chargezinha aqui para a gente lembrar só a unidade de pressão no SI. A gente sabe que no SI a unidade de força é Newton e a unidade de área é metro quadrado. Portanto, a unidade de pressão no SI vai ser Newton por metro quadrado, que a gente chamou de Pascal. A gente também tem outras unidades que a gente pode encontrar relacionadas à pressão. Por exemplo, ATM bar e ATM bar. Aí eu trouxe a relação aqui pra gente. Um ATM é igual a 1 bar, que é igual a 10 a quinta Pascal. Um teorema importante que a gente encontra na hidrostática é o teorema de Stevens, que nos diz que a pressão absoluta num ponto de um líquido homogêneo e incompressível de densidade ρ a profundidade h é igual à pressão atmosférica exercida sobre a superfície desse líquido, mais a pressão efetiva, e não depende da forma do recipiente. Vamos lá traduzir isso aqui para ficar mais fácil de entender. O que ele está dizendo para a gente? Que a pressão num ponto sob uma coluna d'água vai ser igual ao quê? Vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida sobre esse ponto. Ele está nos dizendo que a pressão total nesse ponto A, que eu estou trazendo na figurinha para vocês, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de água aqui, de altura H, sobre esse ponto. Outra questão importante que traz no teorema de Stevens é que diz que a pressão sobre esse ponto vai independer da forma do recipiente. Isso quer dizer o quê? Que se o recipiente que a gente está trabalhando ele for tiver a base quadrada, tiver a base circular ou tiver qualquer outro formato, vai independer da forma desse recipiente, pois a pressão nesse ponto vai depender exclusivamente da altura da coluna líquida e da pressão atmosférica. Outra coisa importante que eu observei quando estava preparando essa aula é que muitas vezes não, em algumas questões ele traz a pressão na parede desse recipiente. Eu gostaria de dizer que a pressão na parede do recipiente também entra no teorema de Stevens. A pressão na parede do recipiente vai ser igual a pressão absoluta, pressão atmosférica, mais a pressão efetiva. Aí vamos lá trabalhar um pouquinho com essa pressão efetiva. Eu estou chamando essa pressão efetiva agora de pH, que é pressão hidrostática. Porque muitas vezes você pode encontrar essa pressão efetiva como pressão hidrostática, como pressão da coluna líquida. Aí só para vocês se aterem a esses pequenos detalhezinhos para não perder uma questão. A gente acabou de ver que pressão é igual ao quê? Pressão é igual a força sobre área. Qual força está agindo sobre esse ponto A da figurinha que eu trouxe aí para a gente? A força que está agindo sobre esse ponto A é o quê? É o peso da coluna líquida. É o peso da água ou do líquido que está acima dele. E a gente viu que a força peso é igual ao quê? É igual a massa vezes gravidade. Aí eu trouxe para a gente aqui. Força peso é igual a mg. Então a pressão hidrostática vai ser mg sobre A. A gente já viu também que a massa específica de um corpo é igual ao quê? É igual a massa sobre volume. E vimos também, nesse caso não vimos, mas sabemos, que o volume de um cilindro, de um recipiente é o quê? É a área da base vezes a altura desse recipiente. Ao que a gente pode encontrar uma relação para a massa. A gente sabe que a massa vai ser igual a massa específica vezes volume. Tranquilo? E sabe que o volume é igual a área vezes a altura. Aí a gente pode encontrar a expressão que massa é igual a massa específica vezes a área vezes a altura. Se a gente substituir essa expressão para massa na expressão para pressão hidrostática, aqui está um pouquinho mais acima, aí vai encontrar o quê? Que pressão hidrostática, que é igual a pressão efetiva, que é igual a pressão da coluna líquida, vai ser igual ao quê? A massa específica vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade, dividido por A.
como tem A em cima e embaixo, a gente pode cortar e vai encontrar a expressão para a pressão hidrostática, que vai ser μgH. Essa expressão é muito importante e, por favor, tenham ela na cabeça, porque ela vai ajudar muito na resolução de questões. Outras consequências, outras interpretações do teorema de Stevens que a gente pode ter é o quê? A gente pode calcular a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido. Aí, a diferença de pressão, o que ele chama de ΔP, entre dois pontos de um líquido ideal em equilíbrio é igual ao produto entre a massa específica do líquido, a aceleração da gravidade e a diferença de profundidade entre dois pontos, o ΔH. Aí vamos lá, a gente acabou de ver que a pressão num ponto do líquido vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão efetiva, que a pressão efetiva é μgH. Aí, se nesse caso, você quer calcular a diferença de pressão entre A e B, eu teria o quê? Que PA é igual à pressão atmosférica mais μgHA. A pressão em B seria pressão atmosférica mais μgHB. Como B ele está mais abaixo do nível da água, ele está numa profundidade maior, quer dizer que a pressão dele vai ser maior, porque a coluna líquida dele vai ser maior. Aí, então, ΔP seria igual a PB menos PA. Aí, cortaria as pressões atmosféricas, aí ficaria com μB, GHB menos μA, GHA. O μ vai ser o mesmo, pois a gente está no mesmo líquido, a gravidade vai ser a mesma, a gente vai ficar só com o quê? Com ΔP é igual a μg∆h. Aí isso é uma definição bem simples, mas importante a gente ter na cabeça, porque pode ajudar muito a gente na resolução de questões, até para economizar tempo, a gente não tem que pensar muito. Outra coisa importante no teorema de Stevens é que pontos no mesmo nível de profundidade sempre terão a mesma pressão. Por quê? A gente viu que a pressão no ponto vai depender da pressão atmosférica, vai depender da massa específica do fluido, vai depender da gravidade e principalmente da altura. Se a gente vê que a gente está no mesmo fluido, a gente está sob o mesmo ambiente, quer dizer que a pressão atmosférica é a mesma. A gravidade também vai ser a mesma, porque estamos no mesmo ambiente. O que é que vai mudar o valor da pressão? Justamente vai ser a altura H. Então, se eu tenho 3 pontos a uma mesma altura H, eu vou ter a mesma pressão. E isso é importante para a gente porque essa expressão, essa definição de que fluidos a mesma profundidade têm a mesma pressão, ela independe da forma do recipiente. Nessa terceira imagem aqui, nessa última imagem, a gente pode ver, a gente tem 3 tipos de recipientes armazenando fluidos. E eu posso dizer a vocês que a pressão HA, HB e a pressão H não, a pressão PA, a pressão PB e a pressão PC serão as mesmas independente da forma do recipiente. Porque o que a gente viu, que a expressão para a pressão efetiva independe da área, depende exclusivamente da altura. Então, mesmo os níveis de líquido, mesmo nível de profundidade, sempre terão a mesma pressão. Aí isso vai ser importante, pois eu vi muita questão comparando isso. Eles davam 2 tipos de recipiente com um formato diferente e pediam a pressão. A gente só pensava olhar o nível do líquido para saber relações entre as pressões dos materiais. Outro princípio importante que a gente vai ver agora é o princípio Pascal. Ele é muito utilizado naqueles elevadores hidráulicos e em freios hidráulicos para automóveis. Vamos ver o que o princípio Pascal nos diz. O princípio de Pascal nos diz que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente e sem perdas para todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente em que está contido. O que ele está dizendo para nós? Que aqui, nessa primeira imagem, aqui eu tenho 2 cilindros, o cilindro 1 e o cilindro 2. Ele está dizendo que se eu aplicar uma pressão no cilindro 1, essa pressão ela vai ser distribuída igualmente ao longo do fluido até atingir o cilindro 2. Aí eu vou ter o quê? Que P1, a pressão que eu estou aplicando no primeiro cilindro, vai ser igual a P2.
Aí a gente viu que pressão é igual a força sobre área. Aí a força F1 que eu estou aplicando no primeiro cilindro de área A1 vai ser igual à força F2 que está surgindo no cilindro 2 sobre a área A2. Isso quer dizer que P1 é igual a P2. Aí esse princípio é muito importante, por exemplo, num elevador hidráulico, pois eu posso aplicar uma força numa região menor para transmitir esse movimento para uma região maior. Aí aqui nessa figurinha, por exemplo, do carro, eu tenho uma força F1 sendo aplicada na área 1 e eu estou transmitindo esse movimento, estou transmitindo essa pressão que eu estou aplicando na região A1 para a região A2 que vai elevar o carro. Esse mesmo princípio a gente pode encontrar no, no freio hidráulico. Eu vou pressionar o pedal do freio hidráulico, vou exercer uma pressão, aí esse fluido, a pressão que eu estou exercendo nesse fluido vai ser transmitida ao longo desse fluido até chegar no segundo cilindro, que vocês podem ver tem um diâmetro maior, que vai empurrar essa pastilha de freio, pressionando ela com o disco de freio, diminuindo a velocidade do carro. Esse princípio acho que é muito importante, como vocês podem ver, a gente encontra ele em várias situações do nosso dia a dia. Outro princípio importante para a gente vai ser o princípio de Arquimedes. O que ele nos diz? Ele nos diz que todo o corpo totalmente imerso ou parcialmente imerso em um líquido qualquer fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção líquida deslocada. Vou repetir isso aqui porque é muito importante. Igual ao peso da porção líquida deslocada pelo corpo. Essa força é denominada força de empuxo. O que esse enunciado está dizendo para a gente? Eu acho que, não sei se alguém já fez isso quando era criança, de pegar um objeto e tentar empurrar ele na água. Fica mais evidente quando é um objeto mais leve, com um objeto com uma densidade muito pequena. Por exemplo, você pegar um isopor e tentar empurrar ele dentro de um balde com água, você perceber que vai aparecer uma força tentando empurrar esse isopor para cima. E essa força é o que chamamos de empuxo. Aí o que o princípio de Arquimedes está nos dizendo? Que o empuxo ele vai ser igual à massa de fluido deslocada multiplicada pela aceleração da gravidade. Vai ser igual ao peso de fluido deslocado. Se a gente lembrar que a densidade ou massa específica é igual a massa sobre volume, a gente pode encontrar uma expressão para a massa de fluido deslocada. A massa de fluido deslocada seria igual à densidade do fluido deslocado vezes o volume de líquido deslocado. Substituindo essa expressão na expressão do empuxo, empuxo seria D, que seria a densidade do fluido. Isso é muito importante de ressaltar. O empuxo vai ser igual a D, que é a densidade do fluido, vezes o volume de líquido deslocado. A esse volume de líquido deslocado, como é que a gente vai encontrar? Geralmente a gente vai encontrar esse volume de líquido deslocado através do volume do material. O volume do nosso corpo. Ele vai dizer, tal corpo tem, não sei, 500 centímetros cúbicos de volume. E ele foi totalmente submerso. Aí o volume de líquido deslocado vai ser o quê? Vai ser igual a 500 centímetros cúbicos. Ao empuxo vai ser igual a D, que é a densidade do fluido, vezes o volume de líquido deslocado, vezes a gravidade. Aí é sempre bom deixar claro e sempre bom enfatizar que o empuxo é uma força exercida pelo fluido sobre o corpo. E por tratar de uma força, a unidade do empuxo no SI vai ser igual a Newton. Temos basicamente três situações com empuxo. Uma, quando o peso é maior que o empuxo. Quando o peso do corpo é maior que o empuxo, ele vai tender a afundar, ele vai tender a se depositar no fundo do material. Quando o peso é igual ao empuxo, nós vamos ter uma situação de equilíbrio. Aí o corpo tenderá a ficar meio que numa região entre o fundo do recipiente e a superfície. E quando o empuxo ele é maior que o peso, nós vamos ter o caso em que o objeto ele flutua sobre a superfície. Eu vou estar encerrando a aula
a aula de revisão agora, essa primeira parte com os conceitos iniciais. E na próxima aula eu vou trazer para vocês algumas questões que eu selecionei de alguns vestibulares antigos e do próprio Enem para que revisar esse conteúdo. Até mais!